trazendo a palavra, aplaudindo ao Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? A paz do Senhor, tudo bem? Permaneça de pé com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Interessante, é como que o Espírito Santo vai conduzindo, né? O culto, a adoração, tem tudo a ver com o que vai ser pregado. 22, Lucas 22, versículo 39. Principalmente esse último louvor que nós cantamos aqui, falando para Deus aquietar a nossa alma. E alguém aqui sofre, irmãos? Levante a mão. Quem sofre aqui? Eu sofro. Eu passo por um momento de sofrimento. Jesus sofreu também. Você pediu para o Senhor aquietar a sua alma? Jesus pediu para Deus aquietar a sua alma também. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, ele foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai amado. Tudo que já foi colocado, tudo que já foi dito, tudo que já foi cantado, já foi ministrado, tudo foi pelo Senhor e para o Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento em que nós, como igreja, nos reunimos em Sua presença. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar na Sua casa. Pelo privilégio, Pai, de ter o Senhor me resgatado e ter salvo, Pai amado, a minha vida. Obrigado, Pai amado, pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem comigo e que tem com os meus irmãos, ó Pai. Obrigado, Pai amado, porque mesmo muitas vezes, sem notarmos, o Senhor está cuidando de nós. Mesmo sem perceber, o Senhor cuida de cada um de nós. Nossos sentimentos nos enganam. Mas uma coisa nós temos certeza, Senhor, é que a Tua palavra diz que em Ti nós somos consolados. Em Ti nós somos fortalecidos. Em Ti nós somos encorajados. Em Ti, Pai, em Ti, Pai, em Ti. Que essa palavra, Senhor, venha fazer, Deus amado, uma grande diferença na vida dos meus irmãos, ó Deus. Faça a diferença em nós, ó Pai. Provoque algo bom em nós. Construa algo dentro de nós, Senhor. Essa palavra ela é poderosa, ela não volta vazia, Pai. Essa é a Sua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua presença nesse lugar, Jesus. Amém. Amém, irmão. Pode sentar. Amém. Eu vou pedir para você não conversar com o seu irmão, ok? Agora não é hora da gente conversar, não é hora da gente olhar para o celular, é hora para a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração. Amém? Eu estava ali sentado, enquanto estava acontecendo a ministração ali, o Espírito Santo já falava ao meu coração, já ministrava ao meu coração
coisas tão boas. Falando, ó, Alessandro, tem pessoas que entraram nesse lugar que estão com a alma dolorida, que estão com a alma pesada, estão passando por vales de decisões. Tem pessoas que entraram nesse lugar que estão pensando em desistir. Tem pessoas que entraram nesse lugar que estão completamente sem ânimo. Olha, antes de qualquer coisa, amado, eu quero te dizer uma coisa. O Senhor te fortaleça. O Senhor enche a sua vida de graça. O Senhor enche a sua vida, amado, de vigor espiritual. Essa noite o Senhor chamou você para reacender o seu coração. Colocar uma chama no seu coração e dizer, eu continuo sendo Deus. Eu continuo, não mudo. Eu não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. E não foi à toa que o Senhor preparou essa palavra no meu coração. Porque Jesus estava diante de um dos momentos mais cruciais da sua vida. Já estava se preparando ali para ser crucificado, para ser entregue na mão dos malfeitores. Ele já tinha preparado a ceia para os seus discípulos, já tinha falado para os seus discípulos que o sangue dele seria derramado, que o corpo dele seria repartido. Ele tem um momento gostoso com os seus discípulos de comunhão. Ele tem um momento maravilhoso em que ele pode estar com aqueles homens que, imperfeitos como eu, como você, mas que não abriam mão da presença dele, não abriam mão do ensinamento dele, não abriam mão de Jesus, que estavam com Jesus, mesmo Jesus sabendo que um o trairia, que outros o negariam, outros deixariam Jesus sozinho. Jesus, a Bíblia diz que Jesus amou esses homens até o fim. E está chegando um dos momentos mais cruciais de Jesus. E se você for ver um pouquinho antes aqui, do que foi lido aqui, você vê os seus discípulos ainda muito preocupados em saber quem era o maior no reino, em saber quem iria sentar à direita, quem iria sentar à esquerda, quem iria, se sobressair. Escuta uma coisa, meu amado, Jesus já estava pensando no sofrimento que ele iria passar. Jesus já estava pensando no divisor de água que estava pela frente. Mas muitas vezes, amados, o reino de Deus tem urgências. Muitas vezes o reino de Deus tem decisões a serem tomadas no âmbito espiritual. E às vezes nós estamos discutindo aquilo que não interessa ao coração de Deus. Porque Deus tem urgências. Porque Deus tem prioridades. Deus tem propósitos a serem cumpridos. E nós estamos muitas vezes preocupados com aquilo que não é para nós nos preocuparmos. E Jesus chega, meu amado, sobe o Monte das Oliveiras, ele leva os discípulos com ele, ele pega alguns discípulos que andavam mais com ele, que tinham um pouco mais de intimidade com ele. Jesus leva esses homens ali com ele. Fala, olha, fiquem aqui comigo. Jesus dá uma distância para eles de pelo menos um tiro de pedra, algo mais ou menos de 30 metros, e vai orar e deixa aqueles homens lá, e fala para eles, vigiem aqui comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a se angustiar no seu coração. Jesus começa a sentir uma tristeza profunda. Ele sabia, meu amado, que ele tinha vencido o diabo no deserto. Ele sabia que ele iria vencer a cruz, Satanás lá na cruz. Mas nesse momento, meu amado, Jesus estaria passando por uma situação que eu e você passamos diariamente. Vencer a sua própria vontade. Vencer a sua vontade, a prisão do querer. Eu quero isso, Deus quer outra coisa, e agora? E Jesus vai para esse lugar. Getsemane significa lugar de prensa. Lugar em que algo é espremido. Ele sabia que ele seria prensado. Ele sabia que ele seria espremido. Esse lugar era um lugar que se espremia, a azeitona para fazer o azeite ali. Ele sabia que naquele momento ele derramaria, já começaria a derramar o seu sangue em favor de muitos. Não é à toa que ele vai suar,
a Bíblia diz que ele soa gotas como de sangue. Tenta imaginar, tenta desenhar, tenta ir lá na cena, amado, observar que Jesus nesse momento está sofrendo, Jesus está agonizando, Jesus está profundamente triste. Mas o propósito de Deus iria ser cumprido na vida de Jesus. Guarda uma coisa no seu coração, meu amado. Você pode estar sendo prensado, você pode estar sendo espremido, você pode estar suando gotas que não chegam como as gotas de sangue de Jesus. Você pode estar passando por um momento de grande tormenta, mas guarda a vontade de Deus no seu coração. Guarda a vontade de Deus, é que precisa prevalecer. Não seja a minha vontade, não seja a tua vontade. E quando eu olho para Jesus ali no Getsemane, eu olho para mim. E eu convido você a olhar para você também. Olha para você. Porque todos nós temos os nossos momentos, meu amado, em que vamos subir o nosso Getsemane. Todos nós temos os nossos momentos em que sabemos que estamos indo em direção a algo crucial em nossas vidas. Estamos indo em direção a decisões que vão mudar completamente o rumo da história, não só nossa, mas de muitas pessoas ao nosso redor. E Jesus está indo nessa direção. Então, quando eu começo a olhar para o Getsemane, eu me vejo no Getsemane. Eu gostaria de convidar você para que você também suba o seu Getsemane nesse momento. E comece a aprender com Jesus que lugar da prensa, lugar de sermos amassados, de sermos espremidos, é lugar de divisão de águas na nossa vida. É lugar do melhor de Deus para acontecer para a nossa vida. É lugar do melhor de Deus não acontecer só para a minha vida, mas para aqueles que dependem de mim. É lugar de decisão. Repita comigo, decisão. Getsemane é lugar de decisão. Jesus está ali. Ele sabe que estava proposto para ele morrer, morte de cruz. Mas Jesus decidiu ir até o fim. Mas a amada Bíblia diz que ele intercede de nós porque ele sofreu como nós. Ele sabe o que nós passamos. Ele esteve também, habitou num corpo como o nosso corpo. Ele sabe o que a carne pede. Ele sabe o que o corpo pede. Ele sabe o que a nossa psique, a nossa mentalidade, o que a nossa alma pede. E muitas vezes o que a nossa alma pede não é o que Deus quer. E nessa hora, meu amado, nesses momentos em que a sua carne está querendo, em que a vontade humana está querendo, decida, ainda que doa, ainda que sofra, ainda que venha perder alguma coisa, mas decida pela vontade de Deus. Getsemane é lugar de decisão, é lugar de nós vencermos através da oração. E quando nós oramos, Deus responde. E quando Ele não responde, não interessa. Meu amado, o que interessa é decidir pela vontade de Deus. Getsemane não é só lugar de decisão, Getsemane é lugar de submissão. Getsemane é eu entender que não é a minha vontade que prevalece, não vivo mais eu. Não vive mais esse homem, mas Cristo vive nesse homem. Eu vou abdicar das minhas vontades. Senhor, passe de mim esse cálice. Preste atenção, Jesus já traz algo para Deus. E quantas vezes, meus amados, nós não temos essa sinceridade com Deus. E ele procura ouvir a voz de Deus ali, e ele escuta apenas o silêncio. Então ele decide, ele vai falar, mas que não seja feita a minha vontade. Ele abdicou desse momentâneo desejo que estava no seu coração, para fazer a vontade, para se entregar
totalmente a vontade do Pai. Preste atenção, amado. Tem pessoas aqui que a vida está oferecendo para vocês algumas coisas. A vida está propondo para algumas pessoas aqui situações que estão fazendo com que vocês entrem nesse vale da decisão. Situações que estejam fazendo você sofrer. Porque se você fizer a sua vontade, você não vai estar fazendo a vontade de Deus. E você sabe disso. Essa noite Deus está trazendo você aqui para falar o teu coração. Faça a minha vontade. Faça a minha vontade. Não faça a sua vontade. Faça a minha vontade. Se abdique da sua vontade, faça a minha vontade. Escuta o que o Espírito está falando ao teu coração. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com as suas decisões. Está passando por essa situação? Jesus passou também. Eu passei também. Você não é o queridinho da situação, nem eu sou o queridinho da situação. Todos nós temos os nossos momentos de Getsêmani. E quando Jesus vê, meu amado, que o silêncio de Deus está naquele lugar, quando Ele faz essa pergunta, a Bíblia vai dizer que Ele fica completamente angustiado, e ora profundamente, e ele começa a suar gotas de sangue. Então eu entendo que Getsêmani é lugar de oração intensa. É lugar de nós clamarmos. Lutero ia falar o seguinte, que oração é o suor da nossa alma. Está diante do vale da decisão. Tem decisões importantes a serem tomadas. Ore sem cessar. O apóstolo Paulo vai dizer isso para a gente, irmãos. Orai sem cessar. Busque a vontade de Deus. Posta de Deus. Busque a Deus. Mas não posta de Deus o que vai acontecer. Não importa as circunstâncias. Ore antes de qualquer coisa. Ore primeiramente, antes de tudo, primeiro ore. Não estou suportando, não estou aguentando. Passa de mim, Senhor. Não, eu não quero assumir isso, eu não quero pegar isso. Eu não quero assumir essa responsabilidade. Passa de mim isso. Antes de qualquer coisa, ore a Deus. Fale ao coração de Deus. E quando esse maravilhoso Jesus decide subir o Getsêmani, glória a Deus, Jesus subiu o Getsêmani. Glória a Deus, Jesus falou, irmãos, Senhor, passe de mim esse cálice. Glória a Deus, Ele se identificou comigo e contigo. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E quando eu vejo ele indo para o Getsêmani, eu entendo também, meu amado, que momentos como esse, momentos em que nós subimos os montes atuais da vida para decidirmos a respeito de nós mesmos e dos outros, a respeito da nossa vida, eu não posso subir sozinho. Eu não posso estar sozinho. Momentos difíceis são momentos em que eu não posso me isolar. Momentos difíceis não são momentos para eu me esconder. Momentos difíceis é hora de eu colar do teu lado, Bruno, é hora de eu colar do lado do Luciano, é hora de eu colar do lado do Daniel, do Juninho, e falar, vem comigo, porque eu estou precisando. Esteja do meu lado, está difícil. Está difícil de caminhar, está difícil de andar, vem comigo, ora comigo. É o lugar em que eu não posso me isolar. Eu sei que eu vou ter uma audiência com Deus, mas eu quero que as testemunhas estejam perto. Eu quero que eles estejam do meu lado. Eu vou precisar deles, eu não posso ficar sozinho. Amado, fala para o teu irmão do teu lado, olha, eu não posso ficar sozinho.
Ele deu um sorriso para você ou fez a cara feia para você? Hã? Provérbios, capítulo 18, diz que quem se isola procura interesses egoístas. Quem se isola está pensando apenas nele. Jesus, quando sobe o Getsemane, ele não vai pensando apenas nele, ele leva esses homens com ele para olhar para esses homens e falar, eles dependem da minha decisão. Eles dependem do que eu vou fazer. Eles dependem de mim, eles têm que estar próximos. E quantas vezes, amados, nós estamos abandonando o barco? Quantas vezes nós estamos desistindo e colocando muitos que estão ao nosso redor, no meio desse redemoinho? Quem se isola busca a insensatez. Quem se isola busca os seus próprios interesses e está pensando apenas em si. Posso dar um exemplo? Elias. Elias sofreu por causa de ameaça de uma mulher, depois de ter acabado com vários profetas. Mas ele viu que o povo de Israel não queria Deus. E ele se amedronta diante de um vale de decisão. E ali o Senhor o procura, ele vai para uma caverna, e nós vamos observar que ele vai dizer que ele está sozinho. Ele procurou estar sozinho. Ele vai dizer que só ele ficou por profeta. Que o teu povo não quer saber nada do Senhor, e o Senhor vai e fala para ele, para de bobeira. Tem gente que está me adorando. Tem gente que está passando situação pior do que você, está comendo pão e água, mas está me adorando. Está me servindo. Então, meu amado, olha, está passando por um momento de luta, está passando por tribulação, está passando pela moenda, pela prensa. Entenda uma coisa, tem que ter gente ao teu redor para te ajudar. Não se isola, chama pessoas para te abençoar. Jesus chamou um que o negaria. Jesus chama aqueles vacilantes. Presta uma coisa, amado. Presta atenção numa coisa. Quem vai ficar do teu lado não é perfeito, não. Como você não é perfeito. Quem vai ficar do teu lado é gente igual a você, que precisa de ajuda igual a você. Mas não abra mão de relacionamentos. Não abra mão de pessoas do seu lado. Porque quando eu decido sozinho, o conselho pode não ser muito bom. Porque quando eu decido sozinho, eu posso entender ou não entender que na multidão de conselheiros, a Bíblia diz que há sabedoria. Aí você vai olhar lá na Bíblia, lá no capítulo 26, 39 de Mateus. Esse mesmo momento, essa mesma história, mas Mateus, ele traça uma forma diferente de Jesus buscar a Deus nesse momento. Mateus vai dizer o seguinte, que ele avançou um pouco, ele sai um pouco da presença daqueles homens. A Bíblia diz que Jesus vai se inclinar com o rosto em terra e orar. Quando eu olho para Jesus tendo essa atitude, eu entendo que Jesus derramou a sua alma diante de Deus. Olha, Deus tem chamado homens e mulheres. Deus tem procurado homens e mulheres na face da terra, na Igreja do Brasil para Cristo, na Assembleia, no lugar onde falam a respeito do nome de Jesus, pessoas que derramem a sua alma diante dele. Pessoas que não se importam com quem está do lado ou não. Mas pessoas que quando entendem que passam por momentos difíceis, não importa o que vão pensar de mim. Não importa o que vai dizer. Não importa a forma como que eu estou. O que eu quero é me derramar na presença dele. Eu preciso me derramar. Deus tem procurado homens e mulheres que se derramam na presença do Senhor. Que se rendam na presença do Senhor. Lá no Salmo 132, versículo 2 diz, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, assim como os olhos das servas estão atentos para a mão das suas senhoras, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, esperando para que Ele tenha misericórdia de nós. Assim como o meu olhar está na mão do meu Deus,
Assim como o olhar dessa serva de Deus está com o olhar ali na mão dele, naquela mão que pode todas as coisas, a destra da justiça, assim, meu amado, os nossos olhos esperam, aguardam pelas misericórdias, aguardam pela presença, aguarda pela presença do anjo, aguarda pelo consolo, aguarda pela resposta, aguarda Deus, busca Deus, porque eu me derramo na presença dele. Talvez você vai criticar, talvez alguns vão criticar, mas Jesus falou isso, passa de mim esse cálice. Mas eu aprendo uma coisa maravilhosa com Jesus, quando Jesus vai falar isso. É que Deus não espera, meu amado, isso Jesus sempre irritou Jesus, que a gente chegue na igreja, chegue na presença de Deus e fale palavras bonitas. E fala, Senhor, Tu és o Altíssimo, é o tremendo, é o glorioso. Irmãos, Deus espera do seu coração sinceridade. Deus espera de cada um de nós intimidade. Deus espera de cada um de nós que nós venhamos a nos desnudar na presença dEle e mostrar de verdade quem é que nós somos. Gente, sempre é um lugar em que eu falo para Deus o que eu estou sentindo no meu coração. Eu não engano como eu engano a você, como eu engano a outro. Diante de Deus não tem como enganar. Então fala a verdade com Ele. Fala a verdade, fala o que você está sentindo, fala o que está no teu coração, meu amado. Porque quantas vezes nós entramos aqui, estou sorrindo, entro aqui na presença de Deus, estou pulando, mas Deus sabe como é que está o nosso coração. Mas Deus sabe que muitas vezes nós não estamos conseguindo manter comunhão uns com os outros. Tem uma palavra muito interessante que Jesus vai trazer, e muitas vezes nós as interpretamos de uma forma bem literal, mas é bom a gente entender, se aprofundar um pouco. A Bíblia diz que quando você vem à casa de Deus e você vai oferecer a sua oferta ao Senhor, antes de você oferecer a oferta ao Senhor, o que a Bíblia fala? Reconcilia-te com o teu irmão. Reconcilia-te com ele. Sabe por que Deus está falando isso para você, amado? Não é só porque é dever nosso perdoar o nosso irmão ou pedir perdão ao nosso irmão, não. É porque Ele sabe que enquanto você chegar no altar, altar é lugar para quê? É lugar para adorar. Altar é lugar para oferecer alguma coisa para mim? Altar é lugar para oferecer alguma coisa para quem? Nesse momento, quem é o seu Deus? Quem não sai da sua cabeça? Quem não sai do seu coração? Quem não sai dos seus pensamentos? Quem não sai da sua vida? Esse é o seu Deus. É por isso que muitas vezes nós chegamos diante do altar e não conseguimos dar a Deus, porque, amados, tem alguém ocupando o lugar de Deus. Tem alguém ocupando o lugar que é dele. A minha mente tem que ser dele, mas está sendo para outro. O meu coração tem que ser voltado para ele, mas está completamente tomado pela mágoa com outro. Esse outro é um ídolo, está substituindo Deus na minha vida. É por isso que Deus fala, a questão não é só perdoar, a questão é que você está me trocando por esse. A questão é que você não tira ele do teu coração. A questão é que você não tira ele da sua vida, você não libera ele da sua vida. Abra o seu coração, seja sincero com o Senhor. Seja sincero com Deus, Senhor. Olha, meu coração está dolorido. Se possível, passa de mim esse cálice. Fala a verdade. O salmista falava isso lá no Salmo 39, Senhor, Tu me sondas e me conheces, o Senhor sabe o que está aqui dentro, o Senhor sabe onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há algum caminho que não seja o seu caminho. Antes que a palavra chegue, lá no final do Salmo vai falar, antes que a palavra chegue à minha boca, Tu já sabes. Significa que antes de eu falar glória a Deus, aleluia, qualquer coisa, Deus sabe como está o nosso coração. Deus sabe como está a nossa vida. Deus sabe como nós estamos aqui dentro. Getsemane vai me ensinar, meu amado, que muitas vezes
Jesus vai lá. Fiquem aqui comigo, discípulos. Fiquem aqui. Nem leva eles para a oração. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fica aí, fica acordado, pelo menos. Aí sai. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Senhor, está difícil, Senhor, está difícil. Jesus volta. O que Jesus vai encontrar esses homens fazendo? Dormindo. Poxa, nem um pouquinho pudesse vigiar comigo. Volta de novo. Senhor, se possível, Senhor, mas que seja feita a sua vontade. O que acontece com esses homens? Continuam dormindo. Irmãos, a sua luta, a sua dificuldade, o que você passa, muitos não vão valorizar. Mas você não pode desvalorizar a sua luta, ainda que muitos a desvalorizem. Você não pode, amados, ainda que muitos não entendam a sua luta, você não pode desistir, você tem que ir até o fim. Ainda que muitos não valorizem o que você está passando, ainda que muitos durmam para o que você está vivendo, vá até o fim, é você e Deus. Ainda que muitos não reconheçam a autoridade da sua dor, Deus sabe da sua dor. Ainda que a minha família não entenda, ainda que meu pastor não entenda, ainda que minha igreja não entenda, ainda que ninguém entenda, Deus sabe o que está passando no meu coração. Tem coisas que só eu e Deus sabemos. Tem coisas que só você e Deus sabe. Tem coisas que ninguém vai sentir por você, é você quem vai sentir. Tem situações na sua vida que vão dormir para o que você está vivendo. Mas ainda que você vá em direção e veja que estão dormindo, dê a minha volta e vá em direção ao Pai. Dê a minha volta e vá em direção ao Pai. Esse é o lugar que nós devemos ir de verdade. Eles são importantes, mas não são eles que vão te dar a vitória. Eles estão do nosso lado, mas vai ter momentos que eles vão dormir sim. E é você e Deus. É você na intimidade com Deus. É você buscando a Deus enquanto se pode achar. É você e Deus. Não tem marido, não tem filho, não tem esposo, não tem ninguém. É você e o Senhor. Ainda que não compreendam o motivo do teu abatimento. Ainda que não compreendam a sua angústia. Ainda que não entendam o seu sofrimento, entenda uma coisa, Deus entende. Quando vierem falar alguma coisa, não estou entendendo o que você está vivendo, o que está passando, fala para eles assim, olha, Deus entende. Deus está a par do assunto. Deus está a par do teu assunto, amado. Já viu quando você vai ao advogado e você entrega toda aquela papelada para ele dar andamento? Aí daqui a pouco passa um tempo e você vai lá perguntar a ele se já foi dada a entrada. Aí o advogado fala para você, olha, o juiz já está a par do assunto. Já chegou lá. Da mesma forma é comigo e contigo. Olha, amado, acalma o teu coração. Deus já está ciente do que você está passando. Aquele que julga as minhas guerras, aquele que guerreia as minhas guerras, aquele que julga as minhas causas, aquele que me faz vencedor, ele vai decretar a minha vitória. Não importa o que eu vou passar, não importa até o que eu venha sofrer. Ele está a par do que eu estou vivendo. Não fica triste, meu amado, quando você chegar aqui e você vê que esse povo está dormindo, não. Você acha que isso frustrou Jesus? Você acha que isso fez com que Jesus deixasse de amá-los só porque eles estavam dormindo? Amado, essa ponta aqui, essa ponta é a ponta da fragilidade. É a ponta da limitação. É a ponta, conta comigo até quando dá. Mas quando você vem para essa ponta aqui, é a ponta do impossível acontecer. É a ponta do milagre. É a ponta do consolo. É a ponta de Deus respondendo às nossas orações. Mas olha,
as duas pontas, elas são extremamente importantes na nossa vida. Extremamente importante para mim e para você. Por isso que Jesus não se frustrou com os homens, porque Jesus sabe quem são os homens. Eu uma vez falei isso e repito. Homem é um homem. Por que você fica se frustrando com homens? Você frustra as pessoas. Por que você, quando chegou no vale da decisão da sua vida, você travou, paralisou, estagnou? Porque tinha homens dormindo? Porque os homens não observaram o seu sofrimento? Porque os homens não conseguiram entender a sua luta? Porque os homens, quando Deus está do outro lado esperando a sua oração, quando Deus está do outro lado esperando o seu derramar diante dele, quando Deus está do outro lado esperando a sua sinceridade, quando Deus está do outro lado esperando que você abdique das suas vontades, quando Deus está do outro lado para você dizer, não vivo mais eu, mas Ele vive, a vontade dEle tem que prevalecer na minha vida. Então, quem entende esse lado, entende esse lado. Eu entendo que o que Deus me chamou, homem, nenhum pode impedir o agir de Deus na minha vida. Não há circunstância, não há homem, não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada, meu amado. Mas isso aqui tem travado. Isso aqui tem feito pessoas pararem. Os discípulos dormindo tem sido motivo de queda de muitos que quando chegam no Getsemane não tomam as decisões acertadas. Entenda uma coisa, você um dia foi um discípulo dormindo também. Talvez hoje você esteja lá no Getsemane, mas um dia você dormiu para alguém. Nem por isso Deus deixou de me amar, nem por isso Jesus deixou de me entender. Mais uma vez, você que se afastou do Evangelho por causa de pessoas, você que deixou de seguir a Cristo por causa de pessoas, essa noite o Senhor te chama, vem ser prensado. Vem para a minha presença, se derrama na minha presença. Eu mostro para você que os discípulos dormem, mas eu não cochilo, eu não durmo, eu sou o guarda de Israel, eu guardo os meus filhos. Ele não tosqueneja, meu amado. Eu durmo mesmo, sono pesado às vezes com um ou com o outro. Ah, mas o meu Senhor, Ele não dorme. O Getsemane vai me ensinar, meu amado, que Deus não pode ser perdido dos meus olhos. Os meus olhos precisam estar fitos no Senhor. Lá no Evangelho de Marcos, nesse mesmo contexto, nesse mesmo Getsemane, Jesus vai chamar Deus, só ali que Jesus vai chamar Deus dessa forma, dessa interpretação, de paizinho. Abba, Pai, seja feita a sua vontade. Os meus olhos estão fixos no Senhor. Ele sabia, meu amado, o tempo de relacionamento. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha vivido em comunhão com o Pai, não seria um momento de Getsemane, um momento de fraqueza, um momento de dúvida, que iria fazer com que ele tirasse os olhos do Pai. Porque nesse momento ele chama o Pai de paizinho, Pai amado, Pai querido. Pai amado, eu conheço a sua bondade. Eu conheço que os seus propósitos são muito mais altos do que os meus propósitos. Eu estou acostumado com a tua bondade, paizinho. Então eu sei que a tua vontade é melhor. Então que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua, porque o Senhor é bom. Só tem esse procedimento quem cultiva um relacionamento de filho com o pai. Quem entende o relacionamento do pai e filho. Eu entendo, meu amado, que pode estar diante de mim algo que vai doer muito meu coração.
Uma situação muito difícil na minha vida, muito difícil que eu tenha que lidar. Mas se eu decidir viver a vontade de Deus, repita comigo, eu decido viver a vontade de Deus. Porque o melhor está reservado para mim. Você pode achar que é bom o que você está pensando a respeito de você, mas Deus tem o melhor para você. Ainda que você não entenda, mas Deus tem o melhor para você. Não vá pelo que os teus olhos estão te mostrando, vá aquilo que o Espírito Santo está revelando ao teu coração. E essa noite o Espírito Santo está falando, olha, você é minha. Olha, você é meu, faça a minha vontade, não faça a sua vontade. Não faça a vontade dos homens, faça a minha vontade. Eu sei que a tua decisão está mudando nessa noite, meu amado. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo um mover muito grande em teu coração. Mas aí você olha Jesus chegando, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Jesus faz uma pergunta ali para Deus, Senhor, passa de mim esse cálice. Passa. Senhor, não vou conseguir fazer isso. A nossa vida não é assim. Senhor, deixa pro Nando fazer. Senhor, passa de mim, passa para outro. Qual foi a resposta de Deus, irmãos? Qual foi a resposta audível de Deus para isso? Nesse momento, meu amado, o silêncio, assim como tem esse silêncio aqui agora, é o silêncio do céu. Passa, passa, Pai, passa de mim. Sabe por quê, amados? Jesus não escuta a resposta. Os nossos Getsêmanes, assim como foi o Getsêmane de Jesus, não é lugar de resposta. É lugar de consolo. É lugar de ser fortalecido. A Bíblia fala que quando Jesus vai falar isso para Deus, Senhor, passa de mim esse cálice. Deus não envia uma resposta, mas Deus envia um anjo para consolar o coração de Jesus. Porque ele sabia o que Jesus precisava não era resposta, porque já estava decidido que Jesus iria passar. O que ele precisava era ser consolado. O que ele precisava era ser fortalecido para aquele momento. Getsêmane na sua vida é lugar de força de Deus. É lugar de consolo de Deus. É lugar, meu amado, do que o melhor está reservado para mim e para você. Então entenda uma coisa. Nessa hora que Deus envia os anjos, os que estão dormindo não fazem a diferença. Deus está guardando, Deus está fortalecendo, Deus está te ajudando. Quem vai fazer a diferença é o Espírito Santo na sua vida. Está vendo que tem momentos, meu amado, é você e Deus. Mais ninguém. Eu tenho certeza, amado, que o desejo do coração daqueles três que estavam com Jesus era ficar com Jesus. Mas alguém aqui já lutou contra o sono? Quando está com sono de verdade? No ônibus, tu já caiu com a cabeça no ombro de alguém? Ou a tua perna bateu na perna de alguém assim? E você tentava controlar, falando, agora eu vou controlar, daqui a pouco tua perna bate de novo. Quem já passou por isso? Quem já desistiu e deixou a pessoa bater com a cabeça no teu ombro e ficar e dormir no teu ombro? Já aconteceu isso comigo? Não é verdade? Luta contra isso, tu não consegue. Talvez o desejo do coração, e Jesus entende, sabe das limitações deles. Mas olha, essa noite guarda no teu coração, tem um anjo que o Senhor enviou, que está te fortalecendo. Que sabe naquela hora que está difícil, sabe? Que você vai lá, tu entra lá no secreto do teu quarto, e Deus sabe que você chora.
E Deus sabe que a luta que você está passando, e você está falando para Ele, Senhor, está difícil. Essa hora o Senhor está enviando um anjo, meu amado. Deus, amado, isso aí, os anjos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Jesus não estava sozinho. Ainda que parecesse que Jesus estava sozinho, mas Deus tinha enviado o consolo para o seu coração. Olha, talvez você ainda não tenha a resposta, mas essa noite o Senhor consola o teu coração. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, ainda existam batalhas aí no espiritual para chegar a resposta. Mas o consolo o Senhor já te dá nesse momento. Mas o refrigério na tua alma, o Senhor está dando, falando assim, eu continuo sendo Deus, faz a minha vontade, porque a vitória vai vir, o melhor vai estar vindo. Faz a minha vontade. Não desiste não afrouxa. Vem comigo. E quando eu olho para o Getsemane, eu entendo que tudo aquilo ali foi por aqueles 3. Foi por mim. Foi por você. Foi pelo seu pai. Foi por Fernandinho Miramar. Foi pela pessoa que você talvez ache a pior pessoa possível. Foi para os líderes do Comando Vermelho. Foi para os corruptos de Brasília. Foi para os corruptos que estão em Bangu. Ele sofreu, meu amado, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Jesus, Ele não chora só porque está se aproximando um momento que será muito difícil para Ele. Jesus não fica angustiado só porque Ele sabe que a cruz o está esperando. Jesus não fica entristecido até com tristeza de morte, né, porque tinha que cumprir apenas a vontade do Pai. Existia algo no coração de Jesus que Ele sabia que iria passar, e isso doía demais o coração de Jesus. Seus discípulos não entenderiam, eu não entenderia, nenhum de nós entenderíamos no momento, só Ele sabia o que ia passar no seu coração naquele momento. É o que a Bíblia vai dizer, lá em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo, não precisa abrir sua Bíblia, deixa que eu vou abrir e vou ler para você. O que estava passando no coração de Jesus naquele momento. Quem creu na nossa pregação? Jesus via a incredulidade ao redor dele. Quem se manifestou o braço do Senhor? Mas ele foi crescendo como um renovo diante dele, como uma raiz que sai de uma terra seca. Ele não tinha formosura nem beleza. Quando nós olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E levou sobre si as nossas dores. Você entende o que Jesus ia levar? Você entende o que estava esperando por Jesus? Que Ele levaria sobre Ele todas as suas enfermidades. Todas as suas dores. Por isso que Ele não desistiu. Por isso que Ele, ainda que bateu ao seu coração, Ele decidiu ir até o fim, porque Ele nos amou até o fim. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Todo o pecado do mundo, do passado, do presente, do futuro, estaria imputado sobre Jesus.
Ele estaria se fazendo maldição por mim e por você na cruz do Calvário. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, hoje nós somos sarados. Ah, se ele não sofresse, ah, se aquele sangue não fosse derramado, eu não seria sarado, eu não seria curado, eu não estaria aqui. Mas ele foi ferido por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Ele morreu para que eu e para que você tivéssemos vida. Ele decidiu lá naquele lugar, meu amado, que já estava projetado desde a fundação do mundo. Eu vou pelo Alessandro, eu vou pela Antonieta, eu vou pelo Juninho. Ah, eles estão dormindo, não, deixa, eu vou cuidar deles, não vou desistir não. E a Bíblia diz o seguinte, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende, é um imperativo, tem que ter. Tem que ter o mesmo sentimento. Mas aquilo que enchia de verdade, de tristeza o seu coração, não era só a nossa incredulidade. Não era só os açoites que ele iria sofrer. Não iria ser a morte de cruz, uma morte vergonhosa. Jesus não morreu com aquela roupinha nele não, meu amado, aquela fraldinha não. Jesus morreu nu. Por uma questão de respeito, o que é representado, bota uma roupinha. Mas o homem, quando era exposto no madeiro, ele ia nu. Ele foi humilhado. Ele foi ferido. Mas tudo isso ele suportava. Tinha uma coisa que Jesus não suportava em seu coração. E ele já estava prevendo isso. A ausência do Pai. A ausência do Pai. A ausência do Pai faz toda a diferença na vida de um homem. Você sabe disso. Ele sabia que naquela hora que ele estava se entregando na cruz do Calvário, a Bíblia diz que os céus se enegreceram. E Jesus vai falar, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus estava tomando sobre ele os meus pecados. Ele estava se fazendo pecado por mim e por você. Ele estava se fazendo maldição por mim e por você. E Deus não tem comunhão com a maldição. Naquele momento os olhos do Pai não estavam voltados para ele. Mas uma frase vai mudar toda a nossa história. Ele sabia que também iria passar por isso duria o coração, vou ficar longe do Pai. Mas está consumado, passou, ele morreu, ele ficou, meu amado, 3 dias ali. Ah, amado, e nos deu direito à vida, porque ele ressuscitou. A comunhão com o Pai, hoje nós fomos reconciliados em Cristo com o Pai. Ele sabia que se ele não se fizesse maldição, ele não tivesse aquele mínimo momento, eu e você também não teríamos o Pai. Eu e você não seríamos reconciliados com o Pai. Eu e você não teríamos esse acesso ao Pai através da pessoa de Jesus. É por isso, meu amado, que Jesus intercede por nós. É por isso que nós temos um advogado junto ao Pai, que conhece, que se compadece das nossas dores, que se compadece das nossas limitações, que entende o que é sofrer, que entende o que é tomar decisões que vão contra a nossa natureza humana. Deus está vendo o que você está passando, meu amado.
Ah, mas a Bíblia diz que Deus, amado, não dá nada que nós não possamos suportar, meu irmão. Tu vai passar por isso aí, meu querido. Tu vai passar. Tem que passar. Mas decida pela vontade do Pai. Ainda que pareça que às vezes o olhar do Pai não está sobre você. Você não depende disso. Eu dependo da vontade dEle. Vai ser só por um momento. Ah, mas espera, o que está do outro lado é melhor. O que está do outro lado é melhor. Feche os seus olhos nesse momento em nome de Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. Ali ele foi prensado, meu amado, no Getsemane. Mas ele foi ferido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Olha aí, você consegue entender isso? Você consegue entender o porquê do sofrimento? Irmão, o teu Getsemane não se compara ao Getsemane de Jesus. A luta que você tem não se compara com a luta que Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza. O meu Jesus respeita a sua luta. Os homens podem não entender a sua luta, mas Jesus respeita a luta diária de cada um de nós. Jesus conhece a nossa estrutura. Jesus sabe quem nós somos. Muitas vezes nós somos criticados pela nossa fragilidade. Muitas vezes nós somos criticados pela nossa inoperância. Muitas vezes nós somos criticados por levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair. Mas entenda uma coisa. Jesus ama aquele que levanta e cai também. Jesus ama e te chama para continuar caminhando com Ele. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu tenho certeza, meu amado, aquieta minha alma. Eu tenho certeza, que quando você começou a cantar hoje aqui, aquieta minha alma. Eu vi a igreja cantar como eu nunca tinha visto a minha igreja cantar antes. É porque você estava se identificando com Jesus naquele momento. E Ele se identifica contigo. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe, Ele te conhece, Ele conhece as suas lutas. Ele conhece a sua vida. O salmista vai dizer: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Tu conheces o meu levantar, o meu assentar, o meu dormir. Ainda que eu vá lá no mais profundo Sheol, lá Tu estás. Pegar as asas da alva lá, também Tu estás contigo. Onde eu estou, o Senhor está. Então, feche os seus olhos e fala: Senhor, aquieta meu coração, Senhor. Você está sendo prensado nesse momento, porque Deus, quando nos prensa, é para extrair o melhor que há em nós. Não pensa que você está sendo prensado, está no teu Getsemane, que é um lugar de prensa, que você está passando por aí à toa, apenas para sofrer. Não, Deus está extraindo o óleo de você. Deus está extraindo algo que vai curar pessoas. Deus está extraindo de você algo que vai alimentar pessoas. Deus está extraindo de você algo que vai fazer com que as pessoas sejam restauradas, sejam ungidas, sejam cheias. Então fala: Senhor, está doendo, mas eu quero chegar do outro lado. Está doendo, mas que não seja a minha vontade, seja a sua vontade. Aquieta minha alma, canta com teu coração, amado, em nome de Jesus. Oh, aleluia.